E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo eu vou mostrar que o campo elétrico no interior de uma camada esférica eletrizada uniformemente é zero e que o campo elétrico em pontos externos a essa mesma camada é o campo elétrico de uma carga pontiforme localizada no ponto O, a origem do nosso sistema de coordenadas. Você deve estar se perguntando, esse resultado já não foi obtido em vídeos anteriores? Sim, ele já foi obtido. Lá, nós utilizamos a lei de Gauss. Aqui, eu vou recorrer ao método da integração direta a partir da expressão do campo elétrico utilizando elementos de simetria. Vai dar mais trabalho. Mesmo assim, a comprovação dos resultados se torna ainda mais contundente. Observe o quadro, portanto. Nele eu ilustro uma camada esférica eletrizada uniformemente e de raio R. Na superfície da esfera, eu ilustro um elemento infinitesimal de área ds e correspondente carga dq. Eu estou assumindo que essa camada esférica está eletrizada positivamente. Sendo assim, esse elemento infinitesimal de carga positiva gera em um ponto P, localizado sobre o eixo Z, um campo elétrico orientado nessa direção e sentido, conforme eu ilustro no quadro. Eu vou admitir, sem perda de generalidade, que a espessura dessa camada esférica tende a zero. Muito bem? A densidade superficial de cargas elétricas, portanto, é dada pela razão dq sobre ds e seu valor permanece constante para qualquer ponto da superfície da camada esférica em questão. Vamos começar, portanto, calculando a intensidade de dE, dessa contribuição infinitesimal ao campo elétrico total. dE, portanto, é dado por 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga em questão, que eu vou representar simplesmente por dq, sobre a distância da carga ao ponto em questão ao quadrado. Essa distância é t quadrado. Muito bem? Consequentemente, a intensidade infinitesimal dE fica dada por 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga dq, eu vou substituir por sigma ds. Então nós temos aqui sigma ds sobre t ao quadrado. Logo, a intensidade de dE é igual. Como sigma é uma constante, eu vou escrever sigma sobre 4π ε0, que multiplica. Como nós temos simetria esférica, eu vou escrever a área ds em coordenadas esféricas. Conforme vimos anteriormente, ds em coordenadas esféricas é r elevado ao quadrado vezes o seno de θ d θ dφ. Θ é o ângulo formado entre o raio R e o eixo Z, e φ é o ângulo entre a projeção de R no plano XY e o eixo X. Muito bem? Tudo isso sobre t ao quadrado. Perceba, já analisando essa expressão, que as variáveis de integração são θ e φ. Portanto, eu preciso encontrar uma expressão para t ao quadrado que traga essa dependência. Se você observar esse triângulo que eu aqui ilustro, eu consigo obter t quadrado a partir da lei dos cossenos. Perceba o seguinte, t ao quadrado é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado. Então vamos lá, t ao quadrado é r ao quadrado mais z ao quadrado e, portanto, menos 2rz cosseno de θ. Muito bem? Observe a expressão de dE. Agora, note o seguinte. Se eu pegar um elemento infinitesimal de área ds, simétrico em relação ao eixo Z, sobre essa camada esférica eletrizada uniformemente, esse elemento de área ds vai gerar uma contribuição dE orientada nessa direção e sentido. Portanto, as projeções de dE, que são paralelas ao plano XY, se cancelam. Logo,
basta somar apenas as contribuições infinitesimais na direção do eixo Z, a direção vertical. E, portanto, admitindo aqui a existência do ângulo alfa, eu preciso somar apenas essas contribuições. Logo, eu posso escrever essa componente da seguinte forma: DEZ é DE cosseno de alfa. Portanto, eu vou reescrever toda aquela expressão. Então, nós temos sigma r ao quadrado sobre 4πε0 que multiplica o seno de θ dθ dφ sobre r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rz cosseno de θ vezes o cosseno de alfa. Agora, a gente precisa ir em busca do cosseno de alfa. Observe a figura mais uma vez. Aqui eu construí um triângulo retângulo. Aqui nós temos o ângulo alfa. Essa medida é dada por r cosseno de θ. Como a medida total é igual a z, este pedaço é igual a z menos r cosseno de θ, conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, z menos r cosseno de θ, muito bem, dividido pela hipotenusa t. Perceba que t é a raiz quadrada deste termo, portanto, nós temos r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a meio. Muito bem, observe a expressão obtida. Logo, a componente infinitesimal do campo elétrico na direção do eixo Z é sigma r ao quadrado sobre 4πε0, que multiplica o seno de θ dθ dφ sobre este termo, e tudo isso multiplicando o cosseno de alfa. Portanto, no denominador, nós temos r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3 meios, pois nós temos este termo elevado à primeira potência vezes este termo elevado a meio. Muito bem? Tudo isso aqui multiplicando z menos r cosseno de θ. Observe mais uma vez, portanto, a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Note que as variáveis de integração são θ e φ, pois sigma é uma constante, 1 sobre 4πε0 é uma constante, o raio da camada esférica é uma constante. Portanto, para obter o campo elétrico, basta somar todas as contribuições infinitesimais, representadas por D e Z, fazendo a varredura de toda a camada esférica eletrizada uniformemente. Para fazer isso, o ângulo φ vai variar de 0 a 2π e o ângulo θ de 0 a π. Com isso, eu consigo fazer a varredura da camada esférica. Então, vamos lá. Então, nós temos sigma r ao quadrado sobre 4πε0. Nós temos agora a integral de 0 a 2π na variável φ e também agora a integral de 0 a π na variável θ. Então, nós temos z menos r cosseno de θ vezes o seno de θ dθ, muito bem, não esqueci de nenhum termo, sobre r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3 meios. Muito bem? Sendo assim, EZ fica dado por... Perceba o seguinte, aqui nós temos 2π pelo teorema fundamental do cálculo. Consequentemente, 2π dividido por 4π dá 1 sobre 2. Logo,
sigma r ao quadrado sobre 2ε0. Este termo, ele vai multiplicar. Aqui eu vou fazer a distributiva. Então, nós temos a integral de 0 a π do primeiro termo, z seno de θ dθ. Então, z seno de θ dθ sobre, então vamos lá, r quadrado mais e quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3/2. Muito bem. E agora menos. Perceba aqui pela regra de sinal. Então agora nós temos a integral de 0 a π de r seno de θ cosseno de θ dθ, então r seno de θ cosseno de θ dθ sobre, mais uma vez, r ao quadrado mais e ao quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3/2. Muito bem. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida até aqui. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, a expressão obtida há pouco. Para resolver cada uma das integrais, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou assumir que ômega, minha nova variável de integração, é z quadrado mais r ao quadrado menos 2rz cosseno de θ. Observe que r é uma constante e z é uma constante, pois eu vou calcular o campo elétrico devido a essa camada esférica eletrizada uniformemente em um ponto fixo do eixo z. Portanto, z é uma constante. Logo, ômega é uma função de θ. Sendo assim, dômega é igual a derivada dessa expressão em relação a θ dθ. A derivada dessas constantes é igual a zero, portanto, a gente obtém menos 2rz. A derivada do cosseno de θ é o negativo do seno de θ, então o termo fica positivo. Logo, a gente obtém 2rz seno de θ dθ. Muito bem. Eu vou começar, portanto, resolvendo essa integral. Então, nós temos a integral de 0 a π. Como eu vou introduzir uma nova variável de integração, eu vou mudar os limites de integração aqui. Então, perceba o seguinte, neste cálculo, nós temos no numerador z seno de θ dθ. Z seno de θ dθ é dômega sobre 2r. Portanto, 1 sobre 2r é uma constante. Então, nós temos 1 sobre 2r. E agora, no numerador, aparece dômega. Sobre ômega elevado a 3/2. Então, aqui nós temos ômega elevado a 3/2 no denominador. E, portanto, a integral de ômega elevado a menos 3/2 em relação a ômega. Muito bem? Vamos agora mudar os limites de integração. Perceba o seguinte. Quando o ângulo θ é igual a 0 grau, o cosseno de 0 grau é 1. A gente obtém z quadrado mais r quadrado menos 2er. Então, nós temos aqui z menos r ao quadrado. Perceba que nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o limite de integração inferior é z menos r ao quadrado. Quando eu troco θ por π, o cosseno de π é menos 1. Então, aí a gente obtém uma soma. Logo, o limite de integração superior é z mais r ao quadrado. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra do expoente. Então, a gente obtém aqui 1 sobre 2r que multiplica ômega elevado a menos 3/2
mais 1, ou seja, ômega elevado a menos meio sobre menos 3 meios mais 1, ou seja, sobre menos meio. Perceba que 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, a gente obtém aqui, ó, menos 1 sobre R, multiplicando ômega elevado a menos meio, ou seja, multiplicando 1 sobre a raiz quadrada de ômega. Então, nós temos aqui menos 1 sobre R, raiz de ômega. Menos 1 sobre R, raiz de ômega. Agora, nós vamos de Z menos R ao quadrado até Z mais R ao quadrado. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém, portanto, menos 1 sobre R, que multiplica a raiz quadrada de Z mais R elevado ao quadrado. Então, menos, com esse sinal negativo, a gente obtém aqui uma soma, 1 sobre R vezes a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado. Muito bem? Então, esse é o resultado da nossa primeira integral. Depois que eu terminar os dois cálculos, a gente faz uma análise de cada raiz quadrada. Então, vamos agora para a segunda integral. Note o seguinte, aqui nós vamos obter algo parecido, no entanto, vai sobrar aqui no numerador um cosseno, o cosseno de θ. Portanto, é importante já obter o cosseno de θ a partir dessa expressão. Então, note no rascunho. Eu tenho ômega menos Z quadrado menos R quadrado, tudo isso é menos 2RZ cosseno de θ. Portanto, o cosseno de θ é igual. Menos 2RZ vem dividindo. Vou dividir ambos os membros por menos 2RZ. Então, aqui vai ficar Z sobre 2R. Aqui mais R sobre 2Z. Então, R sobre 2Z menos ômega sobre 2RZ. Então, vamos lá. O cosseno do ângulo θ é Z sobre 2R mais R sobre 2Z menos ômega sobre 2RZ. Muito bem? Então, observe aí o resultado obtido. Agora, vamos resolver essa segunda integral. Eu vou chamar essa integral de I, para facilitar o cálculo. Então, a integral I é igual. Já fazendo a regra da substituição. Então, perceba o seguinte. Nós temos aqui R seno de θ dθ. Então, R seno de θ dθ é d ômega sobre 2z. E 2z é uma constante. Então, 1 sobre 2z. E lá, no lugar de R seno de θ dθ, eu coloquei então d ômega sobre 2z. Então, aparece aqui o d ômega, acompanhado do cosseno de θ. Muito bem? Perfeito. Embaixo, nós temos ômega elevado a 3 meios. Então, agora eu tenho que substituir o cosseno de θ por aquela expressão. Perceba que os limites de integração são exatamente os mesmos. Z menos R ao quadrado até Z mais R ao quadrado. Então, já fazendo essa substituição aqui, d ômega sobre ômega elevado a 3 meios, multiplicando o cosseno de θ.
Então, o cosseno de θ é z sobre 2r mais r sobre 2e menos ômega sobre 2rz. Então, essa é a nossa integral. Agora, eu vou fazer a distributiva para obter 3 integrais. Então, vamos lá. Nós temos aqui 1 sobre 2e que multiplica a integral de z sobre 2r vezes ômega elevado a menos 3 meios de ômega. Então, aqui nós temos o primeiro termo, a primeira integral, mais 1 sobre 2e vezes a integral. Então, agora r sobre 2e vezes ômega elevado a menos 3 meios em relação a ômega. Muito bem. E por fim, menos. Então, menos 1 sobre 2e integral. Então, menos 1 sobre 2e integral. Perceba o seguinte. 1 sobre 2rz é uma constante. Já vou jogar para o lado de fora. Então, 2rz vezes 2e vai dar 4rz quadrado. Então, já vou colocar aqui 4rz ao quadrado. Muito bem. E nós temos agora a integral de ômega elevado a menos 3 meios vezes ômega em relação a ômega. Ômega elevado a menos 3 meios vezes ômega elevado à primeira potência é ômega elevado a menos meio. Então, nós temos ômega elevado a menos meio em relação a ômega. Então, observe no quadro o resultado obtido até aqui. Muito bem? Bom, resolvendo cada termo. Perceba que eu simplifico o z aqui, eu fico com 1 sobre 4r. Então, 1 sobre 4r. A integral de ômega elevado a menos 3 meios em relação a ômega, conforme vimos há pouco, é ômega elevado a menos meio sobre menos meio. Então, ômega elevado a menos meio sobre menos meio. 4r vezes meio dá 2r, portanto, menos 1 sobre 2r, menos 1 sobre 2r vezes 1 sobre raiz de ômega. Lembre-se que os limites de integração são os mesmos. Agora, mais. Então, aqui nós temos r sobre 4z quadrado, r sobre 4z quadrado, a mesma integral, então aparece de novo aqui, ó, ômega elevado a menos meio sobre menos meio, 4z quadrado vezes meio dá 2z quadrado com o sinal negativo, menos 2z ao quadrado, e aqui 1 sobre raiz de ômega novamente. Muito bem. Lembre-se, eu reforço, os limites de integração são os mesmos. Tá, e agora nós temos menos, então vamos lá, menos, observe o seguinte, 1 sobre 4rz quadrado, 1 sobre 4rz quadrado vezes a integral de ômega elevado a menos meio em relação a ômega é ômega elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Portanto, nós temos ômega elevado a meio sobre meio. Logo, nós temos ômega elevado a meio, então raiz de ômega, sobre meio. 4 vezes meio, 2. Portanto, eu já acerto aqui no denominador. Muito bem, então observe no quadro o resultado
obtido. Bom, vamos aplicar agora os limites de integração. Para fazer isso, eu vou arrumar mais uma vez um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, a partir de I, portanto, e notando que 1 sobre raiz de ômega é um fator comum nesses dois termos, nós temos, então vamos lá, I é igual, então eu tenho menos 1 sobre 2R menos R sobre 2Z quadrado, que multiplica 1 sobre raiz de ômega, de Z menos R ao quadrado até Z mais R ao quadrado. Então agora nós vamos obter, então este termo agora vai multiplicar 1 sobre a raiz quadrada de Z mais R ao quadrado menos 1 sobre a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado. Muito bem? E eu fecho a chave nesse ponto. Não se esqueça que este termo está fazendo a distributiva aqui, em 1 sobre raiz de ômega, com os limites de integração aplicados. Agora, eu tenho menos 1 sobre 2R Z quadrado, que multiplica a raiz de ômega deste limite até este limite de integração. Então agora eu tenho a raiz quadrada de Z mais R ao quadrado menos a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado. Muito bem, não esqueci de nenhum termo, então observe bem a expressão obtida. Bom, agora nós temos condições de obter EZ. Eu vou simplesmente substituir aqui os resultados obtidos. Então vamos lá. O campo elétrico E, o resultante, é igual. Então eu tenho este termo, resultado dessa primeira integral, menos este termo, resultado da segunda integral. Então vamos lá. O primeiro termo nos traz menos 1 sobre R, que multiplica a raiz quadrada de Z mais R ao quadrado, mais 1 sobre R, que multiplica a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado, agora menos esse termo. Já aplicando a regra de sinal, né? Então a gente vai obter aqui, ó, mais. Então nós temos 1 sobre 2R mais R sobre 2Z quadrado, multiplicando essa diferença. Então, multiplicando 1 sobre a raiz quadrada de Z mais R ao quadrado, menos 1 sobre a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado. Muito bem? Então, observe até aqui a expressão obtida e agora mais, lembre-se do sinal negativo aqui, então mais 1 sobre 2R Z quadrado, que multiplica aí a raiz quadrada de Z mais R ao quadrado menos a raiz quadrada de Z menos R ao quadrado. Bom, para dar sequência agora, para fazer a análise final, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, multiplicando
todo o termo por σr² sobre 2ε0, conforme eu sinalizei há pouco no vídeo, nós podemos agora aplicar as condições z maior que r, ou seja, podemos calcular o campo resultante para um ponto externo a essa camada esférica eletrizada uniformemente e, na sequência, z menor do que r. Neste caso, o ponto é interno à camada esférica. Mas antes de efetuar esse cálculo, observe o seguinte, eu posso melhorar um pouco mais essa expressão. Note que eu posso colocar nesta soma o termo menos 1 sobre r em evidência. Ao fazer isso, menos 1 sobre r vai multiplicar exatamente este termo, essa diferença. Portanto, eu posso colocar essa diferença em evidência e colocar menos 1 sobre r neste termo entre colchetes. E com isso, ele fica menos 1 sobre r mais 1 sobre 2r mais r sobre 2z². Todo este termo multiplicando essa diferença. Agora, menos 1 sobre r mais 1 sobre 2r é menos 1 sobre 2r, portanto a gente obtém menos 1 sobre 2r mais r sobre 2z². Logo, eu posso enxugar ainda mais essa expressão, colocando aqui o sinal de menos, menos 1 sobre 2r mais r sobre 2z², multiplicando toda essa diferença e com isso esse termo vai embora. Logo, nós temos aqui sigma r² sobre 2ε0 multiplicando todo este termo e essa é a expressão do campo elétrico resultante. Muito bem, agora sim, vamos começar aplicando a condição z maior do que r. Ou seja, para um ponto externo à camada esférica, nós vamos obter que o campo resultante EZ é igual. Então, nós temos sigma r² sobre 2ε0 multiplicando. Eu vou resolver nesse colchetes essa soma de frações. Então, o mínimo múltiplo comum é 4rz², vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, este termo dividido por 2r nos dá 2z², vezes menos 1, menos 2z², mais este termo dividido por 2z² nos dá 2r, 2r vezes r, 2r². Perceba que eu já posso simplificar o número 2. Então, aqui a gente tem simplesmente no denominador 2r² e no numerador a gente fica apenas com r² menos z². Muito bem? Que multiplica. Então, agora nós temos a raiz quadrada de z mais r elevado ao quadrado é z mais r. Então, 1 sobre z mais r menos. Note agora o seguinte. Como z é maior que r, esse número é positivo. A raiz quadrada de z menos r ao quadrado é z menos r. Portanto, 1 sobre z menos r. Já vamos melhorar o termo entre colchetes. O mínimo múltiplo comum é z mais r que multiplica z menos r, ou seja, é z² menos r². Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo, dividido por z mais r, nos fornece z menos r, vezes 1, z menos r. Este termo, dividido por z menos r, nos fornece z mais r. Então, z mais r vezes 1, z mais r, pela regra de sinal, menos z menos r. Logo, eu vou simplificar z e a gente obtém menos 2r sobre z² menos r². Muito bem? Então, aqui nós vamos ficar com menos 2r sobre z² menos r². Muito bem? Mas, agora,
o último termo. Nós temos 1 sobre 2r z quadrado, que multiplica pelo mesmo raciocínio. Agora nós temos raiz quadrada de z mais r elevado ao quadrado é z mais r, e a raiz quadrada de z menos r elevado ao quadrado, como z é maior do que r, z menos r. Pela regra de sinal, aparece aqui menos z mais r, e aí eu fecho a chave. Agora, vamos melhorar este termo. Z menos z vai embora. Eu tenho aqui 2r dividido por 2r vai embora, fica 1 sobre z elevado ao quadrado. Muito bem? Então aqui nós temos 1 sobre z quadrado apenas. Bom, agora vamos olhar para esse produto. Note o seguinte, o sinal de menos, se eu multiplicar este termo por menos 1, eu vou obter z quadrado menos r ao quadrado, dividido por z quadrado menos r ao quadrado. Portanto, isso aqui vai embora, porque eu já multipliquei por menos 1. Vou simplificar 2r com 2r. Portanto, eu vou obter aqui dentro 1 sobre z quadrado. 1 sobre z quadrado mais 1 sobre z quadrado nos dá 2 sobre z quadrado. Portanto, a gente obtém sigma r ao quadrado sobre 2ε0 vezes 2 sobre z quadrado. Eu posso simplificar aqui o número 2 e com isso a gente obtém sigma r ao quadrado sobre ε0 z quadrado. Se tudo estiver correto, ao substituir sigma pela razão da carga por unidade de área, nós devemos obter o campo elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme localizada em O, na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, fazendo isso, a gente obtém EZ é igual, então, R ao quadrado sobre ε0 z quadrado. Sigma, por ser uma constante, é a carga total, que eu vou chamar simplesmente de Q, dividido pela área da camada esférica, que é 4π r quadrado. Muito bem, eu posso simplificar agora r quadrado, consequentemente, como era de se esperar, o campo elétrico resultante para um ponto externo à camada esférica eletrizada uniformemente, com uma carga total Q, é o campo devido a uma carga elétrica pontiforme colocada na origem O do nosso sistema de coordenadas, pois EZ é 1 sobre 4πε0 vezes a carga em questão, como eu assumi que a camada esférica está eletrizada uniformemente com cargas positivas, Qzão já entra em módulo, por assim dizer, né? Então nós temos Q sobre z elevado ao quadrado, em que z representa a distância de um ponto externo a essa camada à origem O, ponto onde se encontra a carga elétrica pontiforme. Muito bem? Agora, vamos, portanto, verificar se o resultado, a partir da expressão geral, também se comprova para um ponto interno. Agora eu vou assumir que z é menor do que R. Nós devemos encontrar um campo resultante nulo. Então vamos lá. EZ, portanto, é igual. Então vamos lá. Sigma R ao quadrado sobre 2ε0 que multiplica. Essa soma a gente já ganhou. Então nós temos aqui entre colchetes R quadrado menos z quadrado sobre 2rz quadrado, muito bem, que multiplica. Agora note o seguinte, a raiz quadrada de z mais r elevado ao quadrado é z mais r. Então, 1 sobre z mais r menos 1 sobre a raiz quadrada de z
menos R elevado ao quadrado é R menos E, pois E é menor do que R. Portanto, a gente obtém aqui, ó, 1 sobre R menos E. Muito bem? Agora mais 1 sobre 2RZ quadrado que multiplica, pelo mesmo raciocínio, a raiz quadrada de Z mais R elevado ao quadrado é Z mais R menos, e a raiz quadrada de Z menos R elevado ao quadrado é R menos E, eu reforço, pois E é menor do que R. Então, R menos E multiplicado aí por menos 1, então dá menos R mais E. Muito bem, então observe aí a expressão obtida. Logo, EZ para um ponto interno, a camada esférica é sigma R ao quadrado sobre 2 epsilon 0 vezes R ao quadrado menos E quadrado sobre 2R Z ao quadrado que multiplica. Então vamos lá, mínimo múltiplo comum. R mais E que multiplica R menos E. Então nós temos R ao quadrado menos E ao quadrado. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo dividido por este termo nos dá R menos E vezes 1 R menos E menos. Este termo dividido por este termo nos dá R mais E, aplicando a regra de sinal menos R menos E, mais aqui R menos R vai embora. Z mais E, 2E. Eu vou simplificar 2E com 2RZ quadrado. Vai ficar aqui 1 sobre RZ. Muito bem, então mais 1 sobre RZ. Fecho a chave. Muito bem. Agora, R quadrado menos Z quadrado vai embora. R menos R vai embora. Então, a gente tem aqui menos 2E. Menos 2E. Perceba o seguinte. Menos 2E dividido por 2RZ quadrado nos dá menos 1 sobre RZ. Portanto, se este termo nos deu menos 1 sobre RZ, menos 1 sobre RZ mais 1 sobre RZ é igual a 0. 0 vezes este termo é igual a 0 e, portanto, como era de se esperar, o campo elétrico resultante para qualquer ponto dentro da camada esférica eletrizada uniformemente é igual a 0, conforme era de se esperar. Muito bem? Então observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.